Então vamos lá. Sobre aplicação das propriedades das potências. Antes de a gente começar a falar, pessoal, dessas aplicações dessas propriedades, a gente precisa ver algumas coisinhas que vocês vão revisar e talvez até não estejam lembrados. A primeira delas é quando a gente escreve um número numa potência de base 10. Ó, a gente sabe quando 10 é elevado a zero, ou um expoente zero, sempre ele é igual a 1, não é isso? Porque 10 elevado a zero, expoente 1. Se eu tenho 10 elevado a 1, é ele mesmo, 10. Se eu tenho 10 elevado a 2, 10 ao quadrado, eu estou falando de 10 vezes 10. Isso vai dar 100. 10 ao cubo seria 10 vezes 10 vezes 10, né? Eu não vou ficar aqui repetindo isso não, que não tem sentido. Seria igual a 1000. Então o que a gente percebe? A gente percebe que o expoente da potência de 10 dita a quantidade de zeros que eu coloco depois do 1. Se o expoente é 2, coloco 2 zeros. Se o expoente é 3, 3 zeros. E assim sucessivamente. Isso vale para expoentes positivos. Se eu tenho um expoente 9, eu tenho que colocar 9 zeros. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar em notação científica, perdão, em aplicação de propriedade de potência, é essa questão dessa base 10. Quando o expoente deixa de ser positivo e passa a ser negativo, os números que outrora, melhor dizendo, cresciam, 10 à primeira 10, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, ora, quando os expoentes são negativos, os números diminuem de valor. Então 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que um décimo. Tudo bem? 10 elevado a menos 2, você lembra que inverte a base? Fica 1 sobre 10 a menos 2, né? E 10 menos 2, perdão, 10 a 2 positivo, né? Isso vai dar 100. 1 sobre 100 que é um centésimo, tá vendo, ó? Um centésimo bem pequeno. 1 elevado a negativa de 3, ó, é 3 casas para eu colocar o 1 junto com o 1. 1 elevado a menos 4, 0, que é um número cada vez menor. Isso aqui já é um milésimo. Isso já é um décimo de milésimo. Isso já é um milionésimo. Perdão, centésimo de milhão. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo. 6 casas já é um milionésimos. Isso aqui já recebe o nome de micra. Então quem ouviu falar em micrômetro? Aí 7 casas já é décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo. Aqui entra o campo dos nanos. A nanotecnologia trabalha com coisa tão pequena que trabalha com números de bilionésimo. Se eu pegasse 1 e dividisse em bilhão, em 1 bilhão, ok? É como se eu pegasse tipo 1 metro e dividisse ele em 1 bilhão de pedacinhos. Cada pedacinho desse vai ser um nano, por isso que é bastante usada hoje a questão da nanotecnologia. Então, para a gente entrar nessas aplicações de potências, temos que aprender essa questão dessas potências de 10. Quando o expoente é positivo, o número cresce. 10 elevado a sétima é o 1 mais 7 zeros. Ó. Tá vendo? 7 zeros. Quando eu tenho 1 elevado a 10 a menos, perdão, a 10 a menos sétima, 10 a menos 7, eu vou ter 0, e vou ter 7 casas decimais depois da vírgula. Então eu vou ter décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo. São 10 elevado a menos 7, é 1 décimo de milionésimo. Coisa bem pequena, um número bem pequeno mesmo. Então, entendam logo essa primeira parte dessa questão da potência de 10. Expoente positivo, o número cresce na sua intensidade. 10 elevado à quinta é 1 mais 5, 0, dá 100 mil. E 10 elevado a menos 5, a 5 negativo, já vai dar quem? Décimo, centésimo, milésimo, décimo, milésimo, centésimo de milésimo. Já não é mais 100 mil, é 1 centésimo de milésimo. Uma coisa bem pequena, né?
E aí essa primeira parte deu para vocês entenderem a questão da potência de 10?